Então, pessoal, no bloco anterior nós paramos justamente aqui falando desses objetos, ou seja, dessas teorias aqui que o Oliveira chamou Taylor para discutir, falando da teoria científica adotada por Taylor, e aí esses princípios, que era de atribuir a cada operário a tarefa mais elevada, que ele permitisse as aptidões, né, aquilo que o operário tinha aptidões para fazer, que nós discutimos que isso seriam as habilidades, se falando dentro das ciências humanas, dentro do contexto das habilidades e competências, né? Então, o operário tem o conhecimento e tinha habilidade para fazer conhecimento enquanto competência e habilidade enquanto processar, transferir esse conhecimento para a habilidade de fazer, não? E aí falamos sobre essa questão aqui que era posta, né? Dessa produção, de dar a esse operário o máximo de produção, exigir dele o máximo de produção, e aí falamos também, no bloco anterior, sobre que cada operário deveria produzir a maior soma de trabalho, e isso resultaria em um aumento na sua remuneração, que pode chegar a 30% ou 50%. Falamos que isso aqui se dá no campo da produtividade, que é exigido, inclusive no modelo neoliberal, se exige produtividades em todas as áreas, até na área da educação existe produtividade do professor, né? E quanto mais ele possa atender de imediato aquilo que é solicitado pelos gestores, ou participar de mais projetos, envolver os estudantes em projetos, isso conta como produtividade, não? E aí trabalha-se também com essa questão dessa participação no lucro. Quanto mais se produz, ele pode participar, e isso leva o trabalhador a estar sempre disposto a produzir máximo, porque quanto mais ele produzir, ele pode ter uma participação maior nos lucros dessa organização, dessa empresa, não? E aí, sim, essa visão de administração taylorista, ela está focalizada no operário, e aí vai situar exatamente num contexto social, no contexto econômico, no contexto político, cultural e ideológico. Aí, por que isso que vai resultar em todo esse contexto? Porque quando nós falamos aqui da questão social, essa relação que vai ser estabelecida, e aqui está bem no campo da sociologia, essa que vai ser estabelecida entre a linguagem da empresa e as atividades dos operários, e aí, no nosso caso, nós podemos falar funcionário, né, ou empregados, nessas atividades que vão ser essas relações que se estabelecem, né, entre a linguagem da empresa. Oi. Então, na visão de Taylor, ele foca mais no operário, vendo a forma de produção dele lá na unidade dele? Isso, é porque eles trabalham muito dentro desse contexto de operário, que eles desenvolvem as suas teorias a partir da observação das indústrias, né? Das fábricas. Então, no momento de um avanço da revolução, da implementação da indústria, né? Então, eles vão fazer toda uma análise dentro daquela revolução industrial que teve, e agora fazer uma análise a partir desse processo histórico da revolução industrial, e aí como isso se dá dentro das indústrias, né? Então, ele trabalha muito com essa questão de operário, né? Porque é uma linguagem que se fixou bem no início da Revolução Industrial, né? A questão dos operários, né? E aí, hoje, essa linguagem ela é mais utilizada quando se parte para as metalúrgicas, né? Se fala mais nos operários, mas aqueles que estão dentro de uma fábrica, para quem está dentro de uma fábrica, a linguagem originária é esta linguagem
do operariado, não? Então, refere-se a esses operários. E eles desenvolvem as suas teorias justamente observando este público, não? Que são os trabalhadores. Hoje nós falamos os trabalhadores, né? Mas lá se falava os operários, né? E ainda se fala os operários dentro das metalúrgicas, dentro das montadoras, dentro das fábricas, essa linguagem. Então, veja que essa visão de administração taylorista, que estava focalizada, não sei se eu respondi a tua curiosidade, mas ficou claro, né? Então, estava focalizado no operário, situa-se exatamente nesse contexto social, que leva em consideração essa relação da linguagem da indústria ou da fábrica com as relações que se estabelece, e aí tem muito a ver com essa questão econômica, porque vem essa linguagem que a empresa tem que ter lucro, né? A indústria tem que ter lucro, e aí o operário é visto como sendo essa pessoa que, se ele cooperar para ter lucros, ele pode participar, inclusive, desse lucro também, então ele tem que produzir mais, e aí ele tem aquilo que nós chamamos de proventos na rede pública, né? Mas ele pode ter um salário melhor, né? No contexto político, é porque essas empresas vão atender também à linguagem política, né? A política de produção, a política de mercado, né? Então, vou produzir aquilo que o mercado está solicitando. Então, existe essa política de mercado, e aí eu vou produzir para atender esse mercado consumidor. E leva-se em consideração a questão cultural, né? Ontem nós falamos um pouco sobre essa questão cultural, quando eu até exemplifiquei a questão de quem vai abrir um restaurante, né? E aí se vai abrir em um setor onde as pessoas, e eu falei disso ontem, onde as pessoas... E eu vou oferecer pratos que são chique e até mesmo pratos que são de fora do país, provavelmente eu não vou ter muito sucesso se eu abrir um restaurante com essa visão e com esses objetivos em um setor periférico, né? Então, isso vai ter um efeito maior e vai suprir os efeitos necessários se eu abri-lo no centro, né, no centro da cidade, e dependendo as pessoas que têm essa cultura, inclusive a cultura alimentar, de consumir pratos mais sofisticados, pratos, inclusive, de outros países, né? É ideológico porque eu vou firmar-me em uma concepção ideológica, né? Taylor, ele, quando produz essa ciência, ele vai ancorar a sua ciência e o seu método de produção lá na ideologia, na concepção positivista, na ideologia positivista. Então, todas essas questões são favoráveis a esse tipo de pensamento, né? Então, vamos lá, que é o tipo de pensamento taylorista. Vamos prosseguir aqui, falando que a figura do trabalhador, aqui já utilizando a figura do trabalhador, ela é vista nesse modelo de administração como uma ferramenta. Veja, o trabalhador entra como uma ferramenta que deve ser adequada ao sistema e às necessidades da industrialização. Então, a necessidade da indústria é essa, o trabalhador tem que se adequar. Observe que, com o advento das tecnologias sendo utilizado e da robotização sendo utilizada, inclusive nas montadoras, muitos trabalhadores perderam o posto de trabalho e aqueles que ficaram tiveram que se adequar a essa linguagem das tecnologias e da operacionalização desses robôs, né? Portanto, isso dentro da necessidade da indústria, o trabalhador ele vem justamente nessa concepção de uma ferramenta e precisa se adequar a essas necessidades da industrialização. Vejam que o Taylor, ele reconhece, inclusive, que o aumento no salário é um fator de motivação para se fazer com que os trabalhadores percebam a sua importância no processo de trabalho, né?
Então, a minha empresa ou a empresa que eu trabalho, para ela ir bem, eu preciso produzir muito. E se eu produzir muito, eu vou ter um retorno, porque eu vou ter uma participação aí nos lucros. Daí a gente percebe que nesse campo as metalúrgicas, elas utilizaram bem esse modelo taylorista, que inclusive os operários das metalúrgicas, eles ganhavam salário, tinham salários razoável ou salários considerados grandes salários em relação aos trabalhadores de outras empresas, de outras indústrias. Os salários dele eram salários bem mais significativos, né? E aí o que nós vamos observando mais dentro desse contexto é que esse salário, o Taylor vai dizer que ele motiva o trabalhador. Quanto mais alto ele tiver o seu salário, ele vai estar muito mais motivado a produzir e a desenvolver. Para o senhor aceitar aí, professor. E a desenvolver as suas atividades dentro da empresa ou dentro da indústria. Então, não apareceu ninguém aqui para eu admiti-lo, né? Eu acredito que eu tenha admitido, porque agora há pouco, enquanto eu estava falando com vocês, eu admiti alguém que estava aqui na solicitação. Ou pode que esteja aparecendo para ele que está esperando alguém admiti-lo, mas a internet dele não... O senhor já aceitou, o senhor já aceitou. Ah, então tá bacana, isso é muito bom, né? Bom, prosseguindo aqui, nós temos ainda que uma das demonstrações clara dessa influência taylorista na administração e nas empresas, ela está no Fordismo. Ou seja, o que foi o Fordismo? É um método de produção que prioriza a produção em série. E quem utilizou esse método de produção em série? Foi Henry Ford, né? Por sinal, a Ford que nós temos hoje, que é uma grande uma fábrica de carros, né? Que nós conhecemos, os carros da Ford, né? Leva o nome, inclusive, do seu fundador, que é Henry Ford, né? E foi o empresário dos Estados Unidos, por sinal, que é o fundador do motor compact Ford Motor Company, que é da companhia Ford, né? Então, veja que esse modelo Fordismo, ele chamou muito a atenção de muita gente, justamente pelo o fato de como aplicar esses princípios, que são os princípios da metodologia científica, como foram defendidos por Taylor e Fayol, mas aplicar isso na prática. Era uma metodologia, e como eu aplicar isso na prática, né? E aí vem aquilo que é chamado de produção em esteira. Eu acredito que muitos de vocês devem ter assistido aquele filme Tempos Modernos, né? De Charles Chaplin, né? Então, aquele filme ele retrata muito bem essa produção em esteira. É aquela divisão do trabalho que nós falamos em aulas anteriores, né? Ou seja, o funcionário fica, ou o operário, ele fica muito hábil naquilo que ele faz para poder produzir o máximo possível. E aí vocês lembram que a função do Charles Chaplin no filme Tempos Modernos, né, era justamente aquele de ficar apertando o parafuso ali. E ele ficou tão hábil naquilo que até mesmo fora da esteira, do momento da produção, ele estava com aqueles movimentos ali, o que significava dizer que era o que ocorria dentro da fábrica, né? Ele não podia parar de estar apertando o parafuso, e ali ia passando para frente, outros iriam apertando outros parafusos ou fazendo outras etapas daquele produto, né? Então, é a produção em esteira, que é o modelo Fordismo, que Henry Ford utilizou pela primeira vez, com base na metodologia científica de Edward Taylor, né? Ou seja, Frederick Taylor, né? Dentro da metodologia de Henry Ford, né?
um dos elementos de motivação foi o aumento salarial, muito acima da média dos trabalhadores da época, né? Então, com o aumento salarial, as pessoas se sentiam motivadas e até temerosas de perder aquele emprego, né? Porque, poxa, é um trabalhador que faz a mesma coisa que eu faço em uma outra empresa, ele ganha aí 40% a menos do que eu ganho, ou 50% a menos do que eu ganho, então eu tenho que me desdobrar para produzir o máximo aqui e para manter este emprego, né? Então, isso é a linguagem do capitalismo também, né? Prosseguindo aqui, nós temos que Fayol, que era chefe de empresa, né? Portanto, era o diretor de empresa, ele dirige seus trabalhos também dentro de uma visão científica. No entanto, nós observamos aí que ele defende as ideias de que o operário, ele deve também receber ordens, né? Receber ordens de apenas um único supervisor, isto é, deve ter apenas um chefe a fim de assegurar maior desempenho dos seus trabalhos, né? Então, como na fábrica existiam muitos chefes, e aí existia a linguagem que esse operário ele estava subordinado à visão de todos os chefes dentro dessa linha de produção, o Fayol ele vai dizer, não, esse operário ele tem que estar subordinado a um único chefe. Dentro dessa divisão de trabalho tem que ter um chefe específico para isso, porque vai ter alguém que possa dirigir especificamente a ele para exigir maior produtividade, para que o seu trabalho tenha o maior desempenho possível, né? Aí vem dentro dessa divisão do trabalho. Esta é a visão de Taylor como chefe de empresa, né? A contribuição de Fayol, né, fundamenta-se na preocupação em formar uma escola de chefe, priorizando o método científico nas empresas. Veja que aí o Fayol, Henry Fayol, ele já diz, não, temos que ter uma escola para formar chefes, né? Vejam que aqui se trabalha muito com a concepção de chefia. Chefiar é a pessoa que vai administrar dando ordem, simplesmente dando ordem. Dentro de uma linguagem mais atual de administração, se trabalha muito com a questão de uma visão não de chefia, mas uma visão de gestão, né? O que é diferente. Essa visão de gestor, que inclusive o poder público tem se apropriado muito dessa terminologia do gestor, né? Aí fala-se o gestor público, é aquela pessoa que discute com os pares, detecta os problemas existentes dentro dos departamentos, dentro dos órgãos, e senta-se com os colaboradores, aí já tira até aquela visão de empregados ou de operário, aí já passa a ter uma outra linguagem, chama colaboradores, né? Porque todos estão imbuídos em fazer com que estes setores ou estas empresas elas tenham maior produtividade. Portanto, até aquela linguagem do empregado, ela vai sendo sublimada com essa nova linguagem, esse novo significado que vai se dando para colaborador. Então, eu vou colaborar para que esta empresa tenha um maior desenvolvimento, tenha uma maior produtividade, tenha melhor qualidade no produto que ela oferece ao público, seja um produto de consumo como mercadoria, seja o produto uma prestação de serviço, mas que seja o melhor possível. Aí se chama de colaboradores, né? Então, aí consiste a diferença entre o chefe e o gestor, né?
ser chefe é ter uma escola para chefiar. Inclusive, geralmente a figura do chefe é aquela de mandar, é aquela de dizer, é aquela de determinar, enquanto a figura do gestor é aquela de coordenar, mas é aquela de ouvir as pessoas. Aí aqui nós temos essa diferença entre chefe e gestor, e temos o princípio da sociologia sendo aplicado aí, em que o outro precisa ser ouvido, e às vezes, a partir deste ouvir o outro, eu, enquanto gestor, tenho uma ideia, ou surge uma ideia dentro dessas discussões, que aprimoram-se essas ideias, e essa empresa ela passa a ter um salto muito grande, né? E aí tem até aquela historinha do creme dental, né? Que estava preocupado como fazer, porque estava tendo prejuízo, e aí lá alguém que era subordinado das funções menos expressivas da indústria, né? Ele dá aquela ideia, não, então, vamos diminuir a boca do tubo do creme dental, porque aí vai sair menos, e aí, saindo menos aqui, ou seja, vai sair mais. Aí, saindo mais, as pessoas consomem mais. Aí, se as pessoas consumirem mais, elas vão comprar mais. Se elas compram mais, nós vamos ter mais lucro, né? Então, foi adotado. Aqui, outrora, não sei se vocês lembram, mas ainda lembro que os cremes dental, existiam colinhos na época, né? Que a espessura da boca do tubo era bem pequenininha. Então, ela abriu um pouco mais para que as pessoas pudessem consumir mais, né? Então, são essas questões que vai diferenciar o chefe do gestor, né? Mas aqui, dentro da concepção de Henry Ford, ou seja, Fayol, ele defende, inclusive, a escola de chefe, porque ele quer mesmo aquele chefe que comande, que dite as regras, que exija, que fiscalize, né? Que isso aqui não é nem monitorar, é que fiscaliza mesmo. Hoje já se utiliza dentro da figura do gestor. O gestor ele monitora tudo que está sendo feito, né? Mas não é dentro da concepção de estar fiscalizando. Dentro de um processo de gestão, as pessoas não são obrigadas a fazer o que o gestor quer simplesmente ali na hora e no tempo determinado, que é determinado como dentro, no caso da chefia. As pessoas têm um compromisso de desenvolver as suas atividades, digamos, até mesmo na educação. Nós, enquanto professores, nós sabemos que existe um começo e um fim de bimestre, e que existe um conselho de classe, e que no dia do conselho de classe, eu, enquanto professor, preciso estar com as notas dos estudantes todas lançadas no diário, preciso estar com os conteúdos, que são os objetos de conhecimento, que se traduz agora na nova BNCC, tenho que estar com esses objetos de conhecimento todos lançados no diário, e tenho que estar pronto no dia do conselho de classe para que, dentro desse conselho, vá se discutindo, e inclusive a vida daqueles que não foram tão bem no decorrer do semestre. Então, eu sei que naquele dia tem que estar tudo pronto. Não precisa, se fosse a figura do chefe, eu dizia, é diário. Então, todo dia você tem que registrar. Dentro da concepção do gestor, não, você tem esse prazo aqui. Dentro desse prazo, você tem que estar com os diários prontos, né? Estão percebendo essa diferença entre o chefe e o gestor? Não é que o gestor vai passar a mão na cabeça e deixar, não, vamos agora... Não. Você tem a responsabilidade, porque agora você é um colaborador também. Então, você, como colaborador, você tem que, de fato, colaborar para que a instituição possa prosseguir. Na teoria de Fayol, era preciso introduzir o método experimental, isto é, observar, recolher, classificar, interpretar os fatos, instituir as experiências e, aí sim, impor as regras
conforme aí Oliveira que traz esse texto recorrendo lá a Henry Fayol, né? Que não diferencia muito de Taylor, né? Taylor também exigia isso aqui, só que agora o Henry Fayol ele vai dizer que tem que ter uma escola de chefes mesmo, né? Para comandar. Fayol e Taylor, eles defendem uma linha positivista, né? Que é aquilo que nós falamos, é justamente a teoria, a concepção. Alguns são mais arriscados e fala, em vez de concepção, fala doutrina positivista, né? Que é essa coisa funcionalista, ou seja, tem que estar tudo bem ordenado para as coisas poderem funcionar. Aí tem baseada em regras, classificação e sistematização. Eu vou estabelecer as regras, eu vou fazer a classificação, como isso vai acontecer, e vou fazer a sistematização, de forma sistemática. O que tem que ser feito, como tem que ser feito, onde tem que ser feito, que hora tem que ser feito e por quem tem que ser feito. Aí o Fayol ficou famoso dentro da sua classificação de divisão das funções como planejar ou prever, né? Organizar, coordenar, comandar, controlar, presentes na teoria da administração. Isso aqui está dentro da teoria da administração. Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar, né? Isso aqui faz parte do pilar da administração. Vocês devem já ter visto isso em TGA, Teoria Geral da Administração, vocês que fazem administração veem bem isso aqui, e quem faz contabilidade também vê, porque quem faz contabilidade também vê a Teoria Geral de Administração. E os demais cursos, no caso da engenharia, nós vimos aí que Fayol, que Taylor era um engenheiro, né, que tem também toda essa visão dentro do contexto das atividades administrativas. E se falarmos aí no curso de logística, né, que vai trabalhar com todo esse processo da logística para que as coisas funcionem muito bem, não tem como ficar isso aqui de fora, né? Então, veja, vamos observar como Eva Maria Lacatus, ela traz essa questão aqui do planejar, que é aquela questão do prever, né? Organizar, coordenar, comandar e controlar. Vamos ver como ela trata essas questões. Ela fala que essa divisão é assim descrita. O planejar significa, ao mesmo tempo, calcular o futuro e empregá-lo, né? Ou seja, então, eu vou fazer um planejamento, eu vou planejar a minha empresa estar aqui. Então, daqui a 2 anos, tem o planejamento a curto, longo e médio prazo. Curto, médio e longo prazo, né? Então, a curto prazo é dentro de 6 meses, onde eu vou chegar com a minha empresa, dentro de 2 anos, onde eu vou chegar, e daqui a 5 anos, onde eu estarei, né? Então, significa, ao mesmo tempo, calcular o futuro e empregá-lo, esse cálculo, né, esse planejamento, para que possa atingir. Aqui a questão da organização. O que seria esta organização? Organizar uma empresa é dotá-la de tudo que é útil ao seu funcionamento, né? É aquela questão, a minha empresa... Eu tenho que organizar a minha empresa e ter esse princípio da organização, então eu preciso ter a matéria-prima, eu tenho que ter os utensílios, eu tenho que ter o capital, né? Tem aí o capital social das empresas, o pessoal da contabilidade vão trabalhar muito com essa questão, inclusive nos balancetes, né? O capital social da empresa, o pessoal da administração também, evidentemente que para administrar as empresas têm que saber qual é o capital, que é a capacidade que a empresa tem de investimento, né? E, inclusive, para determinados ramos, até as construtoras, para elas concorrerem a determinados editais de licitação, dependendo do tamanho da obra, precisa comprovar qual o capital social que a empresa tem, se, de fato, ela tem capacidade para concorrer àquele edital e executar aquela obra, né? Então, está dentro da organização, dotá-la de matéria-prima, né? Os utensílios, capitais, né?
e de pessoal. Não adianta eu ter matéria-prima e eu ter utensílio e não ter o pessoal que tenha a qualificação para operacionalizar esses utensílios. E não adianta aqui eu ter utensílio, ter matéria-prima e não ter capital social também para executar as tarefas que devem ser executadas. Então, vejam que aí na organização precisa se pensar tudo isso aqui, e veja que envolve pessoas, e envolvendo a pessoa, envolve relações sociais, e se envolve relações sociais, envolve o princípio da sociologia, né? E aí ela vai falar também de coordenar. Coordenar é estabelecer a harmonia, né? Estabelecer a harmonia entre todos os atos de uma empresa, de maneira a facilitar o funcionamento e o seu sucesso. Então, eu vou coordenar, eu vou buscar de que forma eu posso organizar para que o sucesso seja alcançado com menos ônus para a empresa, né? E comandar. O que seria o comandar? É, de fato, fazer funcionar o corpo social da empresa, que são os trabalhadores, constituinte da empresa. O corpo social constituinte da empresa. É fazer com que este comando, essas pessoas, elas estejam imbuídas com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento ali de fazer com que a coisa, de fato, funcione. Isso é comandar, é ter essas pessoas sempre com a autoestima elevada, a fim de que esse corpo social ele possa, de fato, estar presente e fazer com que a empresa ande. Controlar. Como é que nós vamos ver essa questão do controlar? Constitui em verificar se tudo corre de acordo com aquilo que foi planejado, com o que foi adotado, com as ordens que são estabelecidas, os princípios admitidos para isso. O FAIOL ele traz essa questão. Então, quando eu vou controlar, nesse sentido de verificar se as coisas estão, de fato, correndo tudo bem, se está tudo certo, né? Esse é o controle. Existe aí até um controle de qualidade, que aí já vem a respeito à qualidade. Isso perpassa por esse controle aqui também dentro das empresas, né? A teoria de Fayol segue toda uma preocupação em buscar mecanismo que garanta a eficiência e a eficácia nas organizações. Então, eu até trouxe do próprio dicionário online o que é eficiência. E aí a eficiência ela é tida como sendo a virtude ou característica de alguém ou de algo, né? No caso de uma máquina, ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erro possível. Isso é eficiência. Ter o mínimo de erro possível ou dispêndio, ou seja, gastar o mínimo possível para produzir mais. Isso é eficiência. Eu sou eficiente no que eu faço, eu produzo muito com menos ônus para a empresa. E a eficácia diz respeito a essa virtude ou poder, ou seja, uma causa, de produzir determinado efeito, uma qualidade ou caráter do que é eficaz, né? Ou seja, produzir esse efeito com qualidade, este poder que se tem. Diz respeito também à segurança de um bom resultado, ou seja, assegurar o resultado. Eu preciso ter eficácia no que eu faço, então eu preciso assegurar a qualidade para alcançar o meu resultado, ou seja, a validez, validar aquilo que está sendo feito, atividade, infalibilidade, ou seja, que seja infalível, diz respeito à eficácia nisso que eu faço. Tá bom, pessoal? Aqui nós estamos chegando ao final desse nosso segundo bloco da nossa aula, essa segunda parte. Eu espero que essas discussões de hoje, elas foram discussões bem mais técnicas e bem mais direcionadas agora com aquilo que faz jus ao curso de administração, ao curso de logística, ao curso de engenharia, dentro dessa questão do planejamento, né? E das etapas que tem que ser dado, né? Bem como da contabilidade também. Aqui chegamos ao final. Eu desejo a vocês uma excelente noite
e bons estudos, e vão lá ao fórum, vejam que eu dei 48 horas para que os fóruns sejam respondidos, portanto, vocês têm até o dia 9 para responder o fórum de hoje, desta aula, mas procurem fazer o mais rápido possível. Logo que tiver a internet funcionando, façam isso para não correr o risco de deixar para a última hora e a internet não funcionar e vocês ficarem prejudicados. Portanto, nos despedimos, desejando a vocês tudo de bom, muito sucesso, uma boa noite e um excelente aprendizado.